E aí, gente, bem-vindos a mais um TropaCast. Desculpe o atraso, mas foi que o Jean deixou a gente na mão. Mas obrigado aqui ao DJ Daniel que veio aqui segurar a onda pra gente. Então vamos começar com mais um TropaCast. Hoje o tema é liberdade versus controle. Então vamos aqui apresentar a todos que vão participar hoje. Vamos lá, Yuri Greco, por favor, se apresente. Opa, fala aí, gente, boa noite a todo mundo. Meu nome é Yuri, sou do canal Eu Ateu do YouTube, sou da Tropa Lanterna Verde. É isso aí. Eu esqueci de me apresentar, Maurício aqui, o Gordo Nerd. Sou o dono do canal, você pense nisso. E também estamos aqui com o nosso amigo Felipe Buarque. Por favor, se apresente. Opa, e aí pessoal, tranquilo? Sou Fio Buarque, sou videologger, ateu, tricolor, carioca e bem dotado. Não necessariamente nessa ordem. Vai pro inferno, rapaz. Nós temos aqui também um convidado especial, diretamente do Japão. De Japão, que eu ia falar. Do Japão. Nosso amigo, o grande Teco Hashimoto. Por favor, Teco, se apresente. Bom, eu sou o Teco, eu tenho um canal no YouTube, Chef Teco, Teco Ateu, digita Teco Ateu que vocês me acham. E os caras me prometeram um sanduíche no final dessa parada, posso levar pra viagem? É isso. Ai, que merda. Puta que pariu. Eu quero meu sanduíche de presunto no final, só isso. Ai, cara, ai, Chaves do inferno. O César, eu acho que ele tá com problema no microfone ainda. César, consegue falar com nós ou tá com problema no microfone? Eu tô com problema no microfone. Ah, então ele está com problema no microfone. Então a gente vai começar agora. Lembrando-se que vocês podem sugerir, perguntar, fazer o que vocês quiserem na hashtag TropaCast, com T maiúsculo. E tem uma enquete no Facebook, na página da Tropa Lanterna Verde, que diz: como você se sentiria a ser proibido de fazer algo que envolve o seu corpo e a sua vida por causa de uma determinada instituição? Você se revoltaria e buscaria lutar para ter seus direitos? Buscaria compreender os motivos das proibições, se sensatos acatá-las? Não aceitaria, mas guardaria seu ressentimento? Então vai lá, vota rapidinho. Então vamos começar aqui com uma breve introdução que o Felipe Buarque preparou a semana toda para falar. Fala aí, Felipe. Bom, preparem a vaselina que eu vou introduzir. Bom, na verdade eu fiz agora há pouco, tá? Mas tudo bem, deixa pra lá. Bom... Era pra mentir, seu filho da mãe. É pra deixar um pouco... A gente trabalhou bastante nesse cast, filha da mãe. Vai. Eu não trabalho, não. Bom, como vocês sabem, o tema hoje é liberdade versus controle. Especificamente, a gente vai abordar a parte governamental e liberdades individuais. Então, vamos nessa. O testículo é relações e organizações sociais inerentes a praticamente todos os mamíferos possuem alguma ordem, norma, regras de várias naturezas. Nós humanos temos as comportamentais, que chamamos de costumes, as morais, que chamamos de ética, e as oficiais, que chamamos de leis, que é as que basicamente vamos abordar hoje aqui em comparação com as liberdades. É simplesmente impensável a ausência de regras estruturadas na sociedade. Provavelmente sem elas estaríamos na Idade da Pedra. Mas essas invariavelmente, por outro lado, chocam-se com os conceitos das liberdades individuais. Bom, formamos estados, governos, figuras de autoridade que, entre outras coisas, imbuem-se da função de criar e manter-nos obedientes a essas normas, sob penas variadas para quem as transcende, como, aliás, apontou Foucault no seu célebre Vigiar e Punir. Em momentos de crise e medo, depositamos mais e mais poder na mão de organizações maiores, geralmente estados ou outras instituições similares. Mas isso também cria um problema do medo e crise fabricados por esse Estado e essa instituição que podem nos fazer perigosamente abrir mão da nossa liberdade. Benjamin Franklin disse: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. E você? É um libertário e acha que ninguém tem que meter o bedelho nas nossas liberdades individuais? Até que ponto vão essas liberdades individuais? Ou você é um cara que gosta de um sistema mais controlado, com o governo tomando mais conta das pessoas porque elas não têm tanta capacidade de se gerir? Diga lá, qual é a sua opinião?
Beleza, então, Felipe. Seguinte, então vamos começar aqui com a pauta, seguindo a pauta, que sim, trabalhamos muito nessa pauta. Não é que nem o Felipe falou, que a gente só fez na hora. Então, vamos lá. Para vocês, qual que é a definição de liberdade? Fala lá, Yuri. Peraí, tem duas perguntas no ar, cara. A pergunta do Felipe e a sua. Qual que é pra eu responder? Responde a minha primeiro, depois você responde a do Felipe. Porra, cara, você me pegou de surpresa. Definição de liberdade. Deixa eu entrar na Wikipédia. Então, não, mas qual que é a sua definição, porra? Ele vai no Wikipedia. Definição de liberdade, pra mim, é ter a liberdade de escolha, né? Mas muito perto do que a gente falou da última vez lá sobre livre-arbítrio. É ter a liberdade de escolher certas coisas sem que ninguém influencie ou te ordene essas escolhas, a não ser você mesmo, com seu próprio julgamento, com seu próprio conjunto moral, seu próprio conjunto cultural, alguma coisa assim. Desde que, é claro, não influencie nas escolhas de outras pessoas, né? Deixando isso bem claro. Eu não sei qual é a definição clássica de liberdade, é mais ou menos isso que eu penso a respeito. Perfeito. Fala aí, Felipe, qual que é a sua? Deixa eu só corrigir o gordo greco aí. Na verdade, influenciar tudo influencia. Mas, na verdade, acho que a palavra que você procurou era desde que não interfira. Não é isso? Isso, exatamente. Interferir de forma a cercear as escolhas das outras pessoas, né? Tipo, eu não posso ter a liberdade de matar uma pessoa porque eu tô cerceando a escolha dela de viver, por exemplo. Bom, pra mim, liberdade, respondendo a pergunta, é passar a mão na bunda do guarda, né? Quer dizer... chiclete com banana, isso daí. Eu tô brincando. Liberdade é no sentido de questionar a autoridade, não só de expressão, mas nesse caso aqui que a gente está falando, é a liberdade, é a tal da regra de ouro, né? A famosa regra de ouro, né? Que é você fazer o que você quiser desde que não cause mal a terceiros, né? E aí, durante o chat, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, questões como aborto, questões como porte de arma, outras liberdades que a gente tem que definir aí até que ponto devemos ou não ter. Beleza. E você, Teco, qual que é a sua definição de liberdade? Bom, a grosso modo, fazendo uma analogia, liberdade pra mim, cara, é você ir na churrascaria e comer só o buffet de salada, saca? As pessoas vão falar, porra, mas você vem numa churrascaria pra comer salada? Ué, eu quero ter a liberdade de escolher o que eu vou comer. Não é porque eu tô inserido nesse contexto de churrascaria que eu vou ter que comer o churrasco em si, saca? Meio que uma entendi. comparação. Tipo, não importa o local que você esteja, você tem a escolha de fazer o que está fora do padrão. Exatamente, cara. Pra mim, liberdade é isso. E complementando, só reafirmando o que o Felipe falou, liberdade é passar a mão na bunda do guarda. Isso é chiclete com banana, anos 80, né? Sei lá, não sou dessa época não, mas Teco, você também é gordo, cara? Eu sou careca, serve? Não, porque fazer analogia com churrasco é coisa de gordo, né? Ou de cozinheiro, né, pô? Não, ele seria gordo se eu tivesse falado no rodízio. Os caras não tinham ninguém pra trazer pra trollar, trouxeram o cara mais idiota, né? Agora eu vou ser trollado 2 horas aí pelo TropaCast, tudo bem. Que delícia, hein? Não, o Felipe, não sei se vocês sabem, ele é troll profissional, ele não escolhe alvo não, Teco, fica tranquilo, você vai ver, ele dispara pra todo lado, bicho. Até com ele mesmo, isso que é a questão. Ele não se poupa também. Mas bem, eu sinceramente não tenho nada a adicionar nesse caso, porque vocês falaram tudo que é questão de liberdade. É a questão de você ter as suas escolhas sem ninguém te pedindo de realizar. Então, vamos passar aqui para o próximo, que é a situação atual da nossa sociedade permitiria uma liberdade ampla? E aí? Vamos lá, Felipe, começa com você agora. Bom, você falou que a gente já falou tudo, né? Então acabou. Falou tudo da questão da liberdade. Então, valeu, pessoal. Abraço, boa noite. Tá bom. Então agora você não fala mais também. Vai, Yuri, fala você agora. E ele também não quer falar. O botão mudo aqui. Qual é a pergunta, cara? Puta que pariu. A situação da nossa sociedade permitiria uma liberdade ampla?
Acho que aí vai depender exatamente das definições, né? O que seria uma liberdade ampla? Uma liberdade que extrapola a minha liberdade individual? Eu acho que de jeito nenhum. Todo mundo, tem muita gente, né, que é fã do anarquismo, né, do anarcossocialismo, enfim. Eu falo assim que, infelizmente, a espécie humana não é capaz de viver sem Estado, ou seja, sem uma figura uma figura que vai punir e presentear, uma figura que vai te colocar no colo e dar uns tapinhas no bumbum quando você fizer alguma coisa errada, que é a figura do Estado. Eu não acho que a espécie humana é capaz de viver sem Estado. Então, a resposta para essa sua pergunta é não. Eu acho que a gente sempre vai ter restrições e liberdades pro bem comum, né? Por uma questão de senso de comunidade mesmo. Entendi. Não tem como viver numa sociedade, digamos assim, sem regras, vai. Não, eu acredito que não. O ser humano não é capaz disso. Senão é só você observar, sei lá, os chimpanzés, alguma coisa assim, né? Que eles formulam as próprias leis e mesmo assim eles cometem muitas injustiças, né? O pessoal fala assim, o ser humano é a única espécie capaz de cometer injustiça. Não é verdade. Tem vários primatas, vários grupos de primatas, babuínos, chimpanzés, chimpanzé anão, que é o bonobo, que eles cometem muitas injustiças, né? Às vezes eles espancam algum membro do grupo simplesmente por espancar. Tipo, o cara não fez nada, simplesmente deu vontade de extravasar, escolhem lá e senta o rei, entendeu? É legal se fôssemos como os bonobos, né? Que é uma sociedade. Espera só um momento. Ô, Daniel, dá pra dar uma multada porque tá dando eco aqui. Eco. Aê, agora foi. Então, fala aí, Felipe, desculpa te cortar. Não, legal se nós fôssemos como os bonobos, né? Que é uma sociedade de símios, né? Matriarcal, onde o sexo é a moeda de troca. Então seria muito mais interessante. Quase não tem conflitos, diferente dos chimpanzés, né? Se a gente trepasse mais, ia ter menos briga, eu acho. Eu queria perguntar uma coisa assim pra você, Yuri. A questão, tipo, por exemplo, uma matilha de lobos ou cães selvagens, ele funciona nessa questão de sociedade também? Desculpa, tá só porque acabou falando de sociedade, de uma liberdade. Eles também não fazem esse tipo de coisa, assim, tipo, uma sociedade injusta por criar umas castas ou até mesmo hierarquia? Realmente o Yuri me deixou na mão de novo. É o botão, Yuri. Não, desculpa, cara, desculpa. Eu tive um background aqui que eu precisei resolver e tive que sair tranquilo. Sem avisar, cara. Eu não sabia que você estava falando comigo. Foi fazer cocô. Não, eu adaptei minha cadeira do computador, ela é uma privadinha, cara. Ah, tá, então tá resolvendo. Você conseguiu pelo menos ouvir a pergunta ou nem? Desculpa, cara, eu não consegui. Ah, tá. Tô meio atrapalhado, repete. Desculpa aí pro público que tá ouvindo, fala aí, manda aí. Tranquilo, você pensa assim, tem como aquelas sociedades, por exemplo, uma matilha de lobos ou uma matilha de cães selvagens, eles funcionam a mesma coisa que os... Não tem uma questão de é uma sociedade meio injusta por causa das hierarquias, sempre deixa o mais fraco que se lasque. Pois é. Aí é uma questão aí essa questão do mais fraco já é uma questão de prisma, né? O que é justiça. Realmente o mais fraco compromete o grupo inteiro. Então o mais fraco é deixado para trás. O mais fraco vira o lobo ômega lá, que ele é feito para os filhotes ficarem pendurados nele, e se tiver que sacrificar ele, que vai ser sacrificado. O que eu estava falando de injustiça, de, por exemplo, nos primatas, assassinarem um outro primata sem motivo nenhum. Ele não é o mais fraco do grupo, nem nada. Simplesmente vai lá e dá uma explosão de agressividade e assassina. Isso eu não sei se tem nesses comportamentos de matilha que você está levantando. Eu acho que mesmo... Porque raramente as brigas são até a morte, inclusive, né? As brigas são só até definir quem é que domina quem. Às vezes os ferimentos podem levar à morte, mas a briga em geral não é até a morte. Entendi, valeu. Ô Felipe, e você? Qual que é a sua resposta para a pergunta? Você acha que a sociedade atual permitiria uma liberdade assim tão ampla? É importante a gente contextualizar as nossas escolhas em termos de liberdade versus controle na sociedade atual. Entretanto, uma coisa que me incomoda profundamente é ouvir como para praticamente qualquer coisa que você quer tornar a sociedade mais livre, e eu sou libertário, já vou avisando logo de cara, é aquela questão de que nós não estamos preparados para isso. Na verdade, provavelmente nós aqui já ouvimos essa resposta para
aborto, liberação de droga, qualquer coisa a gente não está preparado. E eu acho isso meio absurdo, assim, meio que o segredo de Tostines, né? A gente não vai ficar preparado para a liberdade se não tiver a liberdade, mas ao mesmo tempo precisa estar preparado para poder ter. Então você vai ficar nessa dicotomia e nunca vai efetivamente experimentar e poder organizar e controlar essa liberdade, né? Eu refinei um pouco o que eu estava pensando sobre isso, Felipe. O problema é o seguinte, imagina uma sociedade de 100 pessoas, uma sociedade hipotética, tá? Vamos construir isso, de 100 pessoas. Se 5 pessoas não forem capazes de viver sem regras, as 100 não podem viver sem as regras. Porque essas 5 vão cometer injustiças, que é o suficiente para desestruturar toda aquela sociedade. Eu concordo plenamente com o que você está falando. A gente não está preparado, não sei o que, é um discurso paternalista idiota. Mas eu acho que a questão das regras que regem os relacionamentos entre indivíduos, ou seja, quando extrapola a liberdade individual, eu acho que a nossa sociedade não é capaz de ver. E de repente não é por causa de todo mundo, como eu acabei de falar. Pode nem ser a maioria, pode ser menos de 50%, mas enquanto houver um pequeno grupo que é incapaz de viver sem regras, é o suficiente para a sociedade inteira ser incapaz de viver sem regras. Viver sem regras é teoricamente impossível, né? Impossível mesmo. Até mesmo as vilas, tinha uma vila anarquista num terreno que era na Holanda, eu esqueci o nome, Alexandria, uma coisa assim, termina com A, que até mesmo eles, apesar de não ter governo, eles têm lá as regrinhas. Teve algumas experiências no Brasil nesse sentido também, eu acho que a Colônia Cecília, se eu não me engano, no Sul. Então tem casos de pessoas que se organizaram em grupos, obviamente, menores, para viver uma experiência anarquista, vamos dizer assim. Só que, enfim, tinha normas, só não tinha governo. Eles tinham um sistema de cogestão, enfim, uma doideira maluca lá. Não teve o caso da Bélgica? Eu não sei se isso é verdade ou se foi hoax, então eu estou só adicionando isso. Que ficou uns 3 meses sem governo nenhum? Vocês souberam disso? A gente tem que entender que existe uma diferença entre governo e Estado, né? É uma diferença que pouca gente percebe, mas ela é gigante e fundamental. O Estado, por exemplo, já são no mínimo os 3 poderes, né? O governo é só um, porque a gente não elege. Mentira, governo são 2 poderes a gente elege, né? Que é o legislativo e o executivo. O judiciário a gente não elege. E mesmo dentro do Estado, a maior parte das coisas a gente, como eleitor, etc., não tem muita gestão, que é os funcionários públicos, as estatais. Então a gente tem que saber diferenciar. Às vezes está sem governo, mas o Estado está lá, e a grande parte do governo ele não varia de eleição para eleição. Entendi. Então, mas isso se caracterizaria como um Estado anárquico? Não, porque tem judiciário, tem tudo. A definição de anarquia é um pouco abrangente, né? Eu sempre me considerei anarquista, meio que parei, meio que voltei, eu não sei muito bem. Porque sempre que você fala que você é anarquista, as pessoas já sabem, então você quer que todo mundo corra pelado na rua, gritando, e girando o membro. Não, isso não é anarquia. Anarquia não é exatamente um sistema de governo. Você pode até considerá-lo assim, de uma forma extrema, mas o anarquismo é mais uma forma de pensar a sociedade, né? É a forma de pensar a sociedade com o mínimo de interferência e mínimo de tamanho possíveis do governo. O mínimo possível, essa é a palavra-chave, são as palavras-chave. Entendi. Bem, e você, Teco, o que você acha sobre isso? Bom, eu sou contra qualquer tipo de forma de controle da liberdade individual. Só que quando a gente fala de liberdade coletiva, a coisa muda, cara. Porque você pode não impor limites para você mesmo, só que inserido dentro de uma sociedade que tem regras, claro que você não pode chegar e sair matando qualquer um na rua, saca? Tipo, dar uma de CJ do GTA, vou matar todo mundo e foda-se. Porque você vive numa sociedade onde existem as regras. Eu não gostaria de que certas escolhas minhas fossem controladas, mas infelizmente, se não tiver isso, as pessoas vão fazer coisas absurdas assim. Eu meio que concordo com o Yuri em relação, acho que a gente não tem ainda uma maturidade na humanidade para seguir sem regras assim, saca? Tipo, aqui, nesse caso do Japão em particular, a sociedade é muito correta, eles são muito certinhos, né? Mas eu acho que é mais
pela cultura que eles têm, né, de não fazer coisas erradas no trânsito, não fazer coisas, não cometer crimes, né, furto, e isso é uma característica da cultura do país. Não é tão assim o cerceamento de liberdade, saca? Mas, sinceramente, eu não gostaria muito que o governo ou alguma entidade controlasse meus passos, porém também não sou muito anarquista a favor de viver numa sociedade sem regras. Entendi. Hein, eu também considero... Peraí. Opa, fala, Yuri. Vou fazer uma colocação, vai. Diga aí. Eu não acho que é uma questão de estar preparado ou não. Só voltando um pouco, para deixar claro que eu concordo com o Felipe e o lance de estar preparado. Eu não acho que é uma questão de estar preparado, eu realmente acho que é uma questão da natureza do ser humano, da natureza que faz parte de nós primatas, esse lance de ser injusto. Então eu acho sim que a criação de regras que legislem a interação de indivíduos diferentes seja necessário. Eu não acho que nós somos capazes, não porque a gente é imaturo, porque a gente não está preparado. Acho que faz parte da nossa natureza. Né? Se de repente te der um acesso de raiva, você matar alguém, algum tipo de justiça tem que ser, algum tipo de equilíbrio tem que ser colocado nesse relacionamento, alguma coisa assim, né? Então, eu estou usando muito aqui assassinato porque é um exemplo extremo, né? Mas você pode pensar isso em qualquer coisa, em roubo, furto, ou qualquer outra ação que prejudique o próximo. Enfim, era isso que eu queria colocar. Não, excelente colocação. E antes que você zoe, Felipe, é só no tema, tá? Seu filho da mãe, seu troll desgraçado. Eu sabia que ele estava preparando alguma coisa. Risadinha dele mata. Mas bem, eu realmente também considero que a gente não deve ter grandes repressões da nossa liberdade em sentido individual. Agora, quando começa a mexer com o coletivo, aí sim pega, porque realmente você não pode pensar assim, não, o meu direito vai ultrapassar o do outro. Não, porque afinal, como estamos numa sociedade, o direito tem que ser de todos, não só de uma pessoa. Ô César, agora que eu vi que você tá online, tá conseguindo falar? Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Tá um pouco ruim o seu, mas estamos ouvindo. Tá um pouco baixo só, mas tá bom, dá pra que ouvir. Eu fiz uma gambiarra aqui, eu peguei uma webcam velha e... Que pariu, César. Então, César, por favor, apresente-se para nós que entrou agora no nosso TropaCast. Pô, então, César Tarifa Neves, ou César Tarif, do vlog Seta Neves e Amendoim no Cinema. Beleza. Eu queria... A gente já passou pela primeira pergunta, mas vamos falar porque eu quero saber sua opinião. Qual que é a sua definição de liberdade? Olha, eu penso assim, a liberdade, ela seria irrestrita ao indivíduo, né? Eu penso que o Estado, ele não tem, assim, a atribuição, assim, digamos, uma atribuição de legislar sobre as vontades do indivíduo. Eu acho que, até mesmo na questão das drogas, do aborto, eu acho que cada indivíduo deveria ser responsável pela sua própria vida. É claro que deveria haver uma punição caso o indivíduo, a vontade dele prejudicasse terceiro, né? Penso eu. Tem uma pergunta aqui no Twitter, eu vou aproveitando e lendo as perguntas do Twitter aqui, tudo bem, Por favor, Maurício? Fica à vontade. Do maestro, o famoso maestro, né? Tá sempre com a gente aí também. Ele fez uma pergunta interessante, que assim, mas o bem-estar coletivo não começa na liberdade individual? Eu vou responder que o seguinte, eu acho que filosoficamente sim, maestro. Você gosta, né, de me provocar com essas perguntas aí de antropologia, né, de sociologia. Eu acho que filosoficamente sim, cara. É uma questão de consciência das suas liberdades individuais, tipo aquele famoso negócio de jogar o papelzinho na rua, né. Mas eu acho que não. Que na prática, eu acho que filosoficamente sim, mas na prática não. A gente pode muito bem separar a liberdade individual do senso de comunidade. Eu posso muito bem me interiorizar, saber, ter plena consciência do que é que eu posso fazer que não vai afetar a minha comunidade,
Eu posso, sei lá, me drogar, por exemplo, sem pegar um carro, nada, trancado na minha casa. Isso não está afetando a minha comunidade, né? Isso está afetando somente a mim. Ou a pessoa pode casar com uma mulher, ou casar com um homem, enfim, não está afetando a comunidade. Eu acho que dá para separar, na prática, eu acho que dá para separar isso muito bem. Alguém mais quer comentar essa pergunta aí? Alguém? Felipe, César, Teco? Agora não, tô com dor de cabeça. Tá aqui, Fário César. Eu penso como o Yuri. Eu acho que se a vontade do indivíduo vai prejudicar somente a ele, eu acho que não há necessidade de proibir a liberdade dele quanto às vontades individuais dele. Agora, se envolve terceiros, eu acho que aí sim deve haver penalidade. Inclusive, o nosso Código Penal, né, a gente pode ver até no primeiro artigo do Código, que é o artigo 121 do homicídio, ele não diz é proibido matar alguém, ele diz matar alguém. Ou seja, se a pessoa quiser matar, mata, só que vai responder pela lei, né, vai responder nos rigores da lei e vai sofrer um processo. Eu penso que deveria ter esse espírito, né? Não, você não pode usar droga porque droga é ilícito, você não pode, sei lá, você não pode fazer eutanásia porque é ilícito, porque também eutanásia tem a ver com a vontade da pessoa, né? Nos Estados Unidos, as pessoas costumam deixar no testamento, né, a vontade de ser eutanasiado. Eu acho que é esse o termo, né? É isso mesmo. Isso. Só colocando uma questão nessa pergunta do Boggs. Então, bem-estar coletivo, eu penso assim, mais um exemplo bem escroto mesmo. Porra, uma sacanagem é você peidar no elevador, você vai prejudicar várias pessoas, saca? Você quer peidar? Não, é sério, você quer peidar? Vai debaixo da coberta e solta um peido pra você, tá ligado? É um egoísta, né, Teco? Então, tipo, é a mesma coisa, você colocar o exemplo de uma pessoa, que nem o Yuri citou, quer casar com homem, com mulher, sei lá, com cachorro, coisa e tal, ele não vai prejudicar a sociedade num todo. Pelo menos pra mim, não, né? Não cachorro sei. eu sou contra porque o cachorro não tem como manifestar sua vontade de casar, né? É zoofilia. Já exagerei, eu admito. E você quer casar com cachorro? Tô vendo isso. Olha, uma coisa interessante desse negócio de casar é que existe o crime de bigamia, ou seja, a pessoa não pode casar com mais de uma pessoa. Só que esse é um crime meramente notarial, né? Ou seja, não é porque a pessoa é proibida de viver com mais de outras pessoas, mas sim porque você vai estar adulterando um registro oficial, né? Então, você não pode ter duas certidões de casamento, né? Então, é um crime até meio bobo, né? Digamos assim, né? É um crime que tem sobre a sua natureza a natureza notarial. Eu penso assim, qualquer pessoa poderia viver com quantas pessoas quisesse. Um homem pode viver com 5 mulheres, uma mulher pode viver com 10 homens. Sejam elas cachorras ou não, né? Exatamente. Mas tem essa coisa, né? Por exemplo, se você se casa aqui em São Paulo com uma mulher e depois você vai para o Rio e se casa com outra, aí você comete o crime de bigamia, né? Uma coisa meio maluca nos dias de hoje, né? Exato. Pera aí que nós vamos adicionar aqui uma pessoa chamada que é o nosso amigo Diogo. Vamos ver se ele vai atender. É legal que fica esse vazio. Ele não tá atendendo. Então, continuando o papo, porque senão a gente vai esperar aqui, vai ficar um vazio. Já continuando isso da questão das liberdades. Tá na nossa pauta poligamia, bigamia ou não? Só pra saber se a gente prolonga dentro disso. Não, Yuri, na mas verdade... a gente pode prolongar. Não é uma crítica a você não, César. Eu tô perguntando pra saber se porque eu tenho minhas opiniões também a respeito, quero saber se a gente prolonga ou se eu toco a bola pra outro ponto. Eu ia começar justamente com esse assunto da pauta, mas agora que o Diogo atendeu, finalmente, vamos lá, Diogo, se apresente, que agora ele está adicionado no... Fala, pessoal, aqui é o Diogo
com a conversa privada. Tá no banheiro, cara? Porra! Essa foi a apresentação mais, tipo, longa. Parece o Pirula, né, cara? Mas tem agora. Você tá com o microfone dentro de uma caixa de sapato, bicho? Você tá falando com o copo, velho? Ele tá no banheiro, é o barulho da água, mano. Olha o chuveirinho. Caiu da água! Ele tá fazendo a chuca. Não, e eu tô me sentindo aqueles cronistas esportivos antigos. Eu tô com o microfone na mão e um fone de ouvido, né? Então vai vendo. A tropa da gambiarra, velho. Porra, puta que pariu. Ô, Diogo, Tá aí, quando você não Diogo. estiver falando, dá mute no microfone aí que tá dando um pouco de eco. Ô, Diogo, você... Eu. depois dessa sua bela introdução, o que você acha? Qual que é a sua definição de liberdade? Vamos lá. Como é que é? Qual que é a sua definição de liberdade? A minha. Eu não tô conseguindo. A sua definição de liberdade, brother. Pô, deixa ele definir o que é o microfone dele primeiro. Peraí. Não ouve pela rádio, brother. Ele caiu. Esquece, Diogo. Então vamos seguir a pauta. Quando é e como a censura, cadeias, proibições, etc., o governo deve interferir nessas seguintes liberdades. Vamos começar então com armas de fogo. Quando que o governo deve interferir nesse tipo de liberdade? Fala aí, Felipe. Aí fodeu. Bom, pena que não tem câmera aqui, senão eu ia até mostrar umas coisas. Mas assim, eu acho que o governo tem que ficar fora da minha casa, senão a gente larga o fogo nele. O governo. Isso aí parece aqueles americanos que odeiam o governo, sabe? Que fazem aquelas colônias no interior. Os Rangers, sabe? né? Se Os um cara Rangers. no sul, se os caras vierem aqui, a gente vai passar fogo nesse desgraçado. Os Mas- rednecks. É bem redneck. Cara, arma de fogo eu acho assim, aquela história. Em termos de liberdade, até no geral, todo mundo está no meio, né? Pouquíssimas pessoas estão a favor de que se controle tudo, ou se abra tudo, né? O exemplo das armas é um ótimo exemplo para a gente ilustrar isso. Por exemplo, arma de fogo. A gente não acha que seja legal, armas como um todo, vamos dizer assim. A gente não acha que as pessoas possam ter armas nucleares, né? Eu acho difícil que a gente ache uma pessoa que seja a favor da liberdade total para arma. Mas também, enfim, o cara não pode ter um canivete. Então, o que a gente tem que descobrir é em que ponto, em que meio a gente vai se encontrar, né? Eu acho que arma de fogo de baixo calibre, para uso doméstico, tinha que ser liberada, sim, por uma questão de defesa, né? A situação do desarmamento foi feito, o Estatuto do Desarmamento foi feito no Brasil, por exemplo, há muitos anos, inclusive previa o referendo, né, que disse que as pessoas querem poder ter o direito de ter armas de fogo e fabricar e vender no Brasil. Ele mostrou bem isso, né? A gente não tem que proibir, cara, porque o governo não tem condição de dar segurança pra gente, né? Então, obrigar que você não possa ter uma arma em casa, para você ter uma arma, cara, é difícil pra cacete. Primeiro, você ter licença de arma, são duas coisas diferentes. Você ter licença para você possuir uma arma de fogo de calibre restrito, e é caro, munição é cara. E para você ter em casa, para isso já é difícil. Você tem que fazer um registro na Polícia Federal, tem que ir lá, você tira uma carteirinha. Essa carteirinha vence de 2 em 2 anos, eu acho, depende de pessoa para pessoa. Quer dizer, tem uma série de sacanagem. Portar na rua é pior ainda. Portar na rua, você gasta uma fortuna com laudo, com cacete A4, com psicotécnico, você faz teste de tiro. Enfim, é uma série de coisas que já limitam muito o uso de arma, entendeu? Então, eu acho que, para mim, a lei do jeito que tá interessante, só para responder, não me alongar demais. Entendido. Ô, Diogo, agora que você voltou, fala aí, quando é que o governo deve interferir na liberdade de se ter uma arma de fogo? Cara, eu acho que o governo não deveria ter uma intervenção tão pesada quanto eles fazem atualmente. Eu acho que, como o Felipe estava falando, nós já temos uma restrição muito alta para a liberdade de poder portar ou ter uma arma de fogo. Ela dentro da casa de uma pessoa
que tenha condições para portá-la, que na região, que até isso é uma coisa que o Felipe não comentou, que para você conseguir tirar a sua região, o seu bairro, o seu endereço, não pode ter nenhum tipo de registro policial durante 5 anos. Já são restrições muito pesadas. E, Peraí, então no Rio ninguém tem arma, né? bom, cara, aqui em Curitiba pelo menos é assim. Tá, não, aqui não, porque eu já deu vários problemas aqui na minha área e tá tudo certo aqui, cara. Bom, é o que eu sei. Aí, o que mais? Você tem que fazer um monte de exames. Enquanto isso, do outro lado, como é que você consegue pegar uma arma de maneira ilegal? Vai lá com 100zão ali na Vila Pinto da vida e os caras te entregam um 38 municiado. Pô, tá barato, hein? Cacete. Pois é. Barato pra caramba. Cara, assim, a intervenção que o governo deveria fazer é de tentativa de restrição de passagem ilegal. Só que os caras não têm preocupação com isso. E quem fica cuidando não cuida tão bem das fronteiras, principalmente. Acaba deixando passar. Certo. Arma ilegal, cara, é muito mais fácil, muito mais sossegado de você conseguir. Qualquer um, soltando um peido, já consegue. Agora, a restrição muito pesada, pra quê? Se ilegal é mais fácil. Ô, Teco, fala aí, o que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre? Você até tá falando umas coisas interessantes aqui no chat, fala aí. Olha só, eu sou um cara da paz, saca? Tipo, alguns anos atrás, entre aspas, eu votei pelo desarmamento, tudo, mas da mesma forma que o aborto e outras questões mudaram, né, com o passar dos anos, hoje eu sou um cara que valorizo muito a liberdade de cada um. Eu acho que não deve ter, assim, a proibição, e sim o controle. Saca? Tipo, como o Felipe falou, você pode ter uma arma de pequeno porte dentro da sua residência e já seria uma questão jurídica, certo? Agora, o exemplo do Japão, cara, eu nunca vi uma arma de fogo aqui. Quando eu tinha um contato de um iraniano que eu pegava maconha com ele uma vez me ofereceu uma arma. Eu não cheguei. Pode falar isso no TropaCast? Eu sou usuário de maconha. Vontade. Eu sou usuário de maconha. Você tá no Japão, brother. O que eles vão fazer com né? Vem me prender aí. Vai lá prender. Então, e aí, o que acontece? Ele me ofereceu, se eu quisesse, né, um 38, um revólver 38. Eu não cheguei a ver, né? Ele só vendeu um negócio, mas eu não me interessei. Primeiro, é crime hediondo portar arma aqui no Japão, arma de fogo. Só pode ser shuriken, katana, isso aí pode, né? Não, nem brinca. Eu sou colecionador de facas, né? Facas, lâminas, assim. E eu já cheguei a ter 37 lâminas aqui em casa. Só que eu fui pego com uma katana no carro, né? E eles investigaram, vieram em casa, fizeram uma batida e levaram todas as minhas armas. Não foi criminal, não foi criminal porque eu não estava usando, mas pela quantidade era assustador. É que eu tenho fetiche por lâminas, na verdade, né? Só que na questão das armas de fogo aqui no Japão, cara, eu vou falar uma coisa. Quando esse iraniano me ofereceu, bom, era o valor. Deixa eu fazer umas contas. Ele me ofereceu por 3,5 milhões de ienes. Isso dá uns 35 mil dólares. 1,38 barrela, cara. Nossa. Porque é muito difícil encontrar arma de fogo aqui. Se você pegar na história do Japão, você vai ver raro os casos. Acho que em 16 anos que eu tô aqui, eu ouvi 2 ou 3 casos de pessoas que foram presas com arma de fogo aqui no Japão. E, se eu não me engano, se não mudou a lei penal aqui, o Código Penal vive mudando, mas para arma de fogo são 15 anos de prisão. Se você estiver portando. Se você der um tiro, você pega a prisão perpétua. Você pode dar um tiro pro alto. Você pode dar um tiro pro alto com uma arma de fogo aqui no Japão. Você pode pegar perpétua. Eu não tenho certeza, porque eu tive contato com essa lei há uns 6, 7 anos atrás. E aqui no Japão as leis mudam assim, não é igual ao Brasil, que leva anos. Se os caras decidem mudar, eles mudam
Muda a lei. Questão de 6 meses eles implementam a lei. Entendi. Arma de fogo é Peraí. extremamente proibida no Japão. Vixe. Ô César, fala aí o que você queria falar. Posso fazer uma piadinha só em cima do que o Pode Teco fazer falou? a piada, pode fazer a piada. Olha, se no Rio de Janeiro desse prisão perpétua pra... Se uma pessoa desse um tiro, ia ter um presídio, né? Cerca o Rio de Janeiro, gente. Mas o lugar com maior quantidade de armas per capita é, por coincidência ou não, o lugar mais seguro do Brasil, que é o Sul. Bom. Mas é aquela questão. Jason, né? Ele não vai estar portando na rua, né? Ele vai estar na sua casa, porque portar na rua que é o problema no Japão, segundo o Teco falou. Mas, gente, vamos prosseguir aqui. Escuta, eu não posso dar minha opinião, não? Não, agora você tá censurado. Não, gordo não. Fala aí, cara. É que você disse que ia já voltar, porra. Vai, Voltei, fala aí, ó. Voltei. Então fala aí, meninão. Não, eu quero dar minha opinião porque eu acho que eu vou ser o do contra nessa discussão, né? Se fosse só pra confirmar, até deixava passar. Em primeiro lugar, eu ainda não tenho uma opinião bem formada sobre o porte de armas de fogo. É uma coisa que faz muito tempo que eu tento ler, me informar, assisto o vídeo da galera, leio o blog, leio um monte de coisa. Eu não consigo ter uma opinião muito bem formada, mas a minha tendência é ser contra a liberação aí do porte de armas de fogo. Eu penso o seguinte, tudo bem... Desculpa, é porte ou licença? Só pra eu entender, porque são coisas diferentes. Tanto faz, posse de armas de fogo. Tudo bem, eu entendo o argumento assim da liberdade individual. Pô, o governo não pode querer me dizer o que é que eu posso ter e o que eu não posso ter, né? Mas qual é o único objetivo de uma arma de fogo? Para que ela é desenhada? Para que ela é projetada? É para matar. E se não matar é porque você atirou mal. Então, como é que eu vou permitir? Como é que eu posso pensar? Como é que eu posso ser a favor das pessoas possuírem um objeto cujo único objetivo é matar outras pessoas? Então eu tenho essa grande dificuldade de me definir, de tomar uma posição nessa questão do armamento. Eu tenho a tendência para o não, mas ainda não é uma opinião bem formada. Assim, inclusive o papo agora, a discussão agora está me ajudando também. É mais input aí para eu pensar a respeito. Era só isso que eu queria falar, valeu. Yuri. Fala aí, Diogo. Fala rapidão. Tá, beleza. Seguir adiante. Não, só fazer um questionamento. Beleza, você fala sobre a questão de que a arma ela é feita para matar. Beleza. E por que não liberar tipos específicos de munição? Que nem existem munições que você pode portar dentro da sua casa e que não são letais. Mas nesse caso, por que tem que ser arma de fogo? Por que não outras armas não letais? Por que não os tasers da vida, os sprays, todas as armas não letais? Armas não letais eu concordo, é para defesa. Mas armas letais eu ainda tenho um problema em achar isso muito receio, normal. Né? É receio, exatamente. Entendi. Pô, PT-380, você dá meia dúzia de tiro no cara, o cara não cai, mano. Não é muito letal, não. Acho que só falta eu falar, né? Ou não? Fala aí, César, rapidão, por favor. Não, então, eu concordo, assim, com o que o Felipe disse no começo. Eu acho que o tipo de controle que nós temos já é bom, já delimita bastante. Eu só não queria que o Brasil se transformasse nos Estados Unidos da vida, onde supermercado vende arma. Você vai no Walmart e você compra 38, você compra 765. Eu acho que a coisa tá boa aqui no Brasil do jeito que está. Eu acho que não deve haver mudança, não deve liberar geral, não deve nada disso. Certo. Alô? Não, desculpa, é que eu tava respondendo aqui o Daniel. Daqui a uns 5 minutinhos a gente vai entrar num pequeno recesso, num pequeno break de 5 minutos. Mas só para dar início à próxima discussão, que é e a imprensa? No que o governo deve interferir na liberdade de imprensa? O que vocês acham? Vamos começar agora pelo César. Vai, César. Liberdade de imprensa? Isso. Olha, eu penso que a liberdade de imprensa ela tem que ser irrestrita. Eu não acho que deva ter... Olha, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, porque a imprensa tem compromisso com a verdade. A partir do momento que ela se omite por
força de uma autoridade que não a deixa falar, isso é uma omissão. É uma omissão da verdade. Então a imprensa, deixa eu fazer uma correção só. A imprensa não tem compromisso com verdade. A imprensa tem compromisso com vender jornal. Isso é verdade. Bom, isso é verdade, mas... Ele tá falando o modo poético da coisa. O papel dela, o papel, entendi. Estou falando um modo, digamos, constitucional, né? Bonito da coisa, né? Contos de fada. Seria isso. Eu penso que a imprensa ela não pode ter limite quanto à sua liberdade de expressão. A imprensa... Ô César, desculpa só fazer um questionamento aí. E se ela estiver só fazendo mentirada, tipo, só boato, só não sei o que, aí o governo não pode intervir? Não, se for especulação, eu acho que se bobear deve ser até punida, porque a imprensa ela está passando à população uma coisa que tem-se como verdade. Agora, se for mentira, ela vai ter que ser punida pelo que ela fala, pelo que ela alega. Mas como é que você vai provar que aquilo ali é só especulação? Então, olha, por exemplo, aquela história da escola base, que aquelas pessoas foram massacradas pela Veja, destruídas, né? Porque foi uma história que envolvia abuso de menores, tudo aquilo. E, na verdade, não foi nada disso. Essas pessoas... foi feita uma mentira em cima dessas pessoas. A Veja vendeu muita revista, destruiu a vida dessas pessoas e tá aí. Tá circulando, não foi punida pelo governo. Eu não sei, parece que as pessoas que foram prejudicadas entraram com processo contra a Veja. Mas se for realmente mentira, se for realmente farsa, eu acho que tem que ser punido. Tem que ser punido. Fala aí, Yuri, fala aí. O que eu ia falar é justamente na questão que você colocou, né? Quando o César estava falando, eu ia fazer essa colocação e você fez, assim. Eu acho que, assim, opinião, ok, tem que ser irrestrita, desde que fique claro que opinião, tipo o famoso editorial, alguma coisa assim. Mas a hora que avançar na questão de crime comum, como calúnia, ou imputar crime a uma pessoa que não cometeu um crime, né, nesse caso, aí tem que ter punição. Só que o problema é o seguinte, César, nesse mesmo exemplo da escola, esse casal, eles nunca mais se recuperaram. Né? A merda já foi feita. Entendeu? Então, e aí? Você puniu, vamos supor que, por sua Veja, puniu, vamos supor que até o jornalista tenha sido preso. E aí, como é que você repara o dano que foi feito para essas duas pessoas? Teria que ser assim, não, beleza, agora vocês têm 15% da editora. Pronto, vocês não precisam mais se preocupar com o trabalho. Mesmo assim, ainda é complicado, porque eles vão ser vistos como abusadores de menores. E uma coisa que eu acho que teria que ser regulada é promoção de desinformação. Tipo, eu acho que entrando um pouco no que o Diogo questionou, quando o que é publicado é comprovadamente uma mentira, tem que ter punição. Então, publica lá num jornal que, sei lá, que homeopatia curou não sei o quê. Vai ter que punir, porque está promovendo desinformação. Então, comprovadamente, a homeopatia não funciona. Então, eu estou falando isso porque sempre que o que me pega mais, o que me dá mais asco na imprensa, é sempre a parte de divulgação científica, que eu acho que é uma coisa que eu percebo muito, porque é a minha área e tal. Então eu vejo assim, que é uma área muito deficiente, um domínio muito deficiente aí da imprensa. Então eu acho que quando for comprovado que ela está divulgando mentira, tem que ter punição. Agora, como prevenir isso é uma questão que a gente poderia discutir, porque os danos que foram feitos para esse casal aí jamais serão recuperados. Não tem dinheiro no mundo que vai recuperar isso aí. Mas será que, César, rapidão, será que se a própria Veja não fosse obrigada a fazer um pedido de desculpa formal, tipo, várias edições, tipo, falando assim, nós erramos... Não tem como, Maurício. Vou dar um exemplo para você. Foi publicado, foi um artigo científico, foi encomendado por uma empresa, foi encomendado para um cientista na Inglaterra, para o cara fazer uma correlação entre vacinas e autismo. Não sei se vocês conhecem essa história. Isso faz alguns anos. Aí o cara publicou. No Lancet. O cara publicou o artigo científico, bonitinho, encomendado. O cara fez uma correlação entre
entre autismo e a vacina, ou seja, certas vacinas poderiam causar autismo nas crianças. Meu, foi um pandemônio, todo mundo se você comentou descabelando, disso caralho. comigo uma vez. Aí apertaram o cara. Falei, meu, deixa eu ver esses dados. Não, desculpa, seus dados não batem. O que aconteceu? Aí ele confessou, falou, me pagaram. Tal e tal e tal, empresas me pagaram pra divulgar isso. Meu, aí, tipo, claro, né, esse cara não tem mais vida acadêmica, mas na minha opinião esse cara tinha que estar preso. E até agora, nos Estados Unidos, até agora estão achando que vacina causa autismo, cara. Que é uma correlação estúpida, né? Imbecil só de você imaginar. Então, não, existe um movimento contra a vacina nos Estados Unidos, não é? Existe. Mas a guerra da vacina aqui no Brasil. Gente, antes de continuar, tem que dar um pequeno break aqui de 5 minutos, a gente continua depois desse break. Ó, DJ Daniel, pode cortar aí pro intervalo. É 5 minutinhos, hein, gente? Falou. Continua na Tropa Cast, continua lá que já estamos voltando. Você parte da Blogs? Eu te cortei, foi mal. Você falou, pode liberar, eu liberei o... Não, tranquilo, ótimo, maravilha. Yuri, só comentar sobre esse exemplo. E a guerra da vacina que houve na década de 20 aqui no Brasil? Pois é, bem lembrado. Eu queria falar sobre... Eu vou pegar algo pra comer, já volto. Pô, você vai engordar, hein, Teco? Nem esperou pra responder, foi lá comer. Gordo. Não dá mute aí, Daniel, por gentileza, valeu. Só lembrando que no canal da Tropa o intervalo eu não corto não, hein, meu. Então vê lá o que vocês falam. Ixi, tomar cuidado aqui, que senão... Cara, não. Como o meu estômago tá bom depois daquela cagada que acabei de dar. Não, isso não é problema. O que eu tô falando não é assim, não vamos falar palavrão, assim, não diga nada que você não queira que seja publicado, entendeu? Nada em off, né? Então eu não vou nem falar o que eu ia comentar sobre liberdade de expressão. Não, vou comentar sim. Manda. Os senhores depois deem uma olhada no meu vídeo sobre o Condetta e veja o que ele tá utilizando. Ele tá atacando um cara que foi comentar no meu vídeo, falando que o cara é problemático mental. Mas isso não é novidade, o Conde faz pra todo mundo, porra. O problema é que ele tá utilizando um processo que aconteceu da mãe do cara ter feito, como é que é o termo? Lobotomia? Quando a pessoa entra com um processo para evitar que o indivíduo responda por si mesmo. Ele foi interditado. Exatamente. Segundo o Conde, o cara teve um problema, tinha problemas mentais, e ele tentou falar que a mãe do cara que interditou ele. Só acho que eu não tenho seu canal, cara. É Conversa Privada, é isso? Esse é o novo. Você tá inscrito, Yuri. Tá no meu antigo esse vídeo. O seu Conde, ele tá se utilizando. Mas quando você enviou esse vídeo, cara? Não tá aqui na minha timeline, não. Não, faz eras já. Foi ano passado. Pô, você falou meu vídeo novo? Não, meu vídeo do Condetta. Meu último vídeo do Condetta. Ô, Yuri. Senhor. Você falou sobre o lance da vacina, né, cara? Tipo, em 1999, aqui no Japão, cara, teve uma infestação de uma aranha que na época eles falavam que era aranha da bunda vermelha, saca? Era uma aranha ínfima que ela se reproduziu assim de forma espantosa no Japão. Um dos maiores jornais, o maior jornal, a Rede Globo aqui do Japão, eles noticiaram como isso sendo uma praga assim incontrolável e era letal o veneno dela. E teve alguns casos de morte. Cara, a informação que eles passaram deixou a população do Japão inteira horrorizada. E eu tinha medo eu dormia com meu filho agarrado, assim, se a aranha viesse eu tinha que dar uma de ninja, sei lá, de Venom, lutar contra o Spider-Man. É sério, cara, foi... Bicho, descobriram que essa aranha era da Austrália, saca? Essa é a tua desculpa pra ter medo de aranha. Né? Enfim,
foi uma informação errada que deram. Quando eles foram questionar o governo australiano, coisa e tal, porque nos aeroportos tem todo um controle, mas por mais que tenha controle, sempre acaba acontecendo alguma coisa. O governo australiano humilhou o Japão, falou, pô, essa aranha é daqui mesmo, é nativa daqui, só que a gente já tem controle dessa porra aí há trocentos mil anos, tá ligado? Então eles acharam um absurdo, uma coisa que para eles é tão simples e causou um alvoroço. Mas por que isso daí? Porque a mídia foi nociva, cara. Os caras colocaram um negócio, em vez de eles pesquisarem primeiro, vamos combater essa praga, eles jogaram na mídia isso daí, velho. Foi um desespero do caralho. Cara, mas esse aí é o modus operandi da mídia dos Estados Unidos, cara. Que eles ganham em cima do medo, né? Os Estados Unidos é o império do medo. E com isso aumenta o consumismo e tudo mais. É bem nesse esquema. Mas eu já devia desconfiar, cara. Você fala de bicho que pode matar, é da Austrália, cara. 30 segundos, gente. Vai entrar. Beleza. Você conhece a primeira rádio vloggers do Brasil? Escute a Rádio Vlogs, www.radiovlogs.com.br. Pode falar. É isso aí, gente. Voltamos aqui depois do pequeno break. E voltando à questão de liberdade versus controle, gostaria de pedir a vocês que, caso vocês tenham alguma sugestão, tenham algum questionamento, falam que eu sou bonito, usem a hashtag TropaCast, com T maiúsculo. Tudo junto. E também visitem... Tudo junto também, desculpa, quase esqueci de falar isso. E também visitem a página do Facebook da Tropa Lanterna Verde, onde nós temos uma enquete. Por favor, votem lá e deem a sua opinião, que é muito importante para nós. Tchan! Bem, voltando ao assunto que nós estávamos falando, de liberdade de imprensa, alguém aqui discorda ou concorda que o governo tenha que interferir, tenha que proibir a imprensa de fazer alguma coisa, etc e tal? Governo não, governo nunca. Governo tira suas mãos de mim. Não quero nada com o governo. Governo, o que pode se fazer é o que faz, por exemplo, na propaganda, né? Você tem a autorregulação. O governo ele deu abriu essa premissa, vamos dizer assim, para que os próprios órgãos se regulem. Então você tem lá os próprios membros, enfim, não sei como é que funciona exatamente a organização, mas na parte de propaganda você tem o CONAR, que é muito bom, que avisa, que cria diretrizes e tal, assim eu acho legal. Mas, Felipe, e se algum jornal grande começa a sair da linha, cara? Tem que ter alguém lá pra começar a acusar todo mundo de Você de tem a qualquer noção coisa. do perigo, você tem a noção do perigo do sair da linha, você tem a noção dos problemas que isso pode causar, cara. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso vizinho, na nossa querida Venezuela. Os jornais lá estão fodidos, porque o presidente queridíssimo lá, amigo do Lula, canceroso, também teve problemas com a imprensa, porque a imprensa, em teoria, defende mais. É tipo, lá dizem que lá só tem inveja, né? Mas, por outro lado, o governo fechou uma série de jornais, e até de grande circulação. Tudo isso por conta das mentiras que teriam dito sobre o governo. Então, isso é o tipo de coisa que, quando se abre esse precedente, cara, você bota a bunda na janela para passar a mão nela, cara. Entendi. Mas alguém quer falar alguma coisa? César? Eu acho que Fala, Diogo. Eu acho que o governo não tem o direito de intervenção na notícia, salvo casos em que haja a manipulação da informação de uma maneira ruim, por assim dizer. E não exatamente contra o governo, mas sim contra qualquer pessoa, qualquer civil, digamos assim. Entendi. Uma coisa só que eu gostaria de falar é que o jornal Estado de São Paulo, se eu não me engano, ele está há 6 anos proibido de falar da família Sarney. Por que será? Isso é a coisa mais ridícula que eu já vi na vida. Fala aí, Teco, que você tá enchendo o saco aqui pra falar. Bom, é o seguinte, sobre a imprensa, né, cara? Puta, velho, dentre tantas as coisas ruins, negativas que tem no Japão,
a mídia, a imprensa em geral, é uma coisa assim. Primeiro, ela é controlada pelo governo, saca? Um exemplo recente disso daí foi o acidente em Fukushima, que eu vou fazer meu jabá, é claro, que eu falei num vídeo, a verdade, sobre Fukushima. Eles omitiram muitas informações, assim, que foi muito desonesto com a população, saca? Tipo, hoje eles estão falando sobre a corrupção que rolou na usina, coisa e tal. Porra, velho, é um pouco tarde pra falar sobre isso, não é verdade? Já aconteceu o acidente. Não, Mas o que isso que não dá. acontece? Tipo, informação controlada pelo governo, como acontece na China, eu Na acho que é China, diferente verdade. de regular até onde vai essa imprensa. Mas eu tô Chama entendendo. censura prévia. Então, eu sou a favor sim, governo controlar o que a mídia, a exemplo que o Yuri citou Talvez, das vacinas, da talvez não vacina, controlar assim, Teco, mas punir exemplarmente quando fizer merda, entendeu? exatamente, exatamente isso. Gerenciar. Agora, o que acontece? Um jornalista britânico, desculpa, gente, eu não tenho o nome dele aqui, mas ele, na época, ele foi deportado por ele ter soltado um artigo no site do Japan Times, falando, foi questão assim de um mês depois, ele investigou e ele descobriu alguns podres, né, que aconteceu, e o cara foi deportado, gente. Por quê? Porque ele falou a verdade. Então, se você procurar em sites britânicos, sites, né, de outros países que não do Japão, você colocar lá The Truth About Fukushima Plant, você vai ver que, meu, por que que o Japão, a mídia japonesa não noticiou isso? Exatamente porque o governo não quer que esse tipo de informação chegue ao público, saca? Se não fosse a internet, a gente ia ficar sem saber, sacou? Entendi. Então é Tipo, uma bela de isso é uma só um censura. exemplo. Isso é só um exemplo. Sobre pedofilia consentida, né? Prostituição infantil consentida, é outra coisa que a mídia não fala, cara. Não fala. Porque é proibido, o governo não autoriza que a imprensa, a mídia fale sobre esse assunto. Ah, Simples. você me lembrou de uma coisa, Teco, que não tem a ver, mas tem a ver. Talvez se alguém conhecer melhor a imprensa, é o governo ou é a própria imprensa que se regula no Brasil para não noticiar suicídio? Porque existe isso no Brasil, não se noticia suicídio. Aliás, acho que não é só no Brasil, não. Não se noticia suicídio, mas alguém sabe me dizer se é a própria imprensa que se regula em relação a isso ou se é o governo que não deixa elas noticiarem o suicídio? Não há nenhum input governamental, isso eu posso te dizer. Deve Olha, ser- teve uma vez que algumas pessoas se jogaram no metrô de São Paulo e isso não saiu na imprensa também. Não, ô César, Estranhamente. pessoas se jogam no metrô de São Paulo toda semana. Ninguém sabe disso. Toda Toda semana semana. não, todo dia. Todo dia eu não sei, mas toda semana com certeza. Aqui em Montreal também, se jogam toda semana, se jogam no trilho do trem. Isso não se noticia, cara. É sério. É estranho, né? Sempre fala que é uma manutenção preventiva, alguma coisa. Exatamente. Caiu uma bolsa no trilho, né? Caiu. Tem poça d'água, ali, ó. Estamos retirando um objeto no trilho. Exatamente. Então, seguindo, eu acho que pro próximo item aqui, e o governo, no que ele deve interferir na questão do aborto? Yuri, fala aí. Bom, acho que minha opinião é mais do que clara para todo mundo. Eu acho que o aborto, até determinado tempo que a gente pode estabelecer, sei lá, 12 semanas, 15 semanas, 20 semanas, tem que ser completamente descriminalizado, liberado. Acho que a mulher tem que fazer essa escolha, e digo mais, fazer essa escolha sozinha, sem a interferência do pai sequer. Do pai, não dela, o pai da criança. Que dirá então do governo? Acho que se ela quiser ir andando numa clínica do SUS, no hospital do SUS, fazer um aborto, ela tem que sair de lá já com o aborto feito, entendeu? Desde que respeite algumas regras. O que eu acho discutível nesse assunto é até que tempo de gestação é aceitável você fazer esse tipo de aborto. Para mim, a única coisa que é discutível nessa questão. O resto, assim, nem se discute, né? Vou dar o exemplo, acho que eu não consegui falar no outro TropaCast, falar aqui. É exatamente o que acontece aqui na província do Quebec, onde eu moro.
as mulheres de 14 anos pra cima, se elas quiserem fazer o aborto, é exatamente isso que elas fazem. Elas vão andando até um hospital público, fazem o aborto ali imediatamente, já vão embora pra casa. Se elas tiverem menos de 14 anos, precisa da autorização dos pais dela pra fazer. Só isso. Ninguém pergunta nada, ninguém discute nada. Eu acho que ela passa por uma psicóloga só, porque afinal de contas não deixa de ser uma coisa invasiva, uma coisa um pouco agressiva pro corpo da mulher, é claro. Mas assim, ninguém contesta a decisão dela, entendeu? Ninguém quer interferir nisso. Então eu acho que é assim que tem que ser, ponto final. Entendi. Felipe, quer falar algo? Só para responder o Yuri sobre a questão da imprensa, eu dei uma pesquisada aqui enquanto a gente estava off. Eles, em princípio, pelo que eu estou vendo aqui do manual de redação e depoimento do cara da Folha de São Paulo, eles não noticiam porque eles não estão afim, não, mesmo. Não tem nenhuma política específica para suicídio. Isso, palavras do pessoal da imprensa. Fechando parênteses. Mentira. Eu também acho que é mentira, mas enfim, eu estou repetindo o que o cara escreveu. O cara é redator da Folha. Eu já ouvi um papo de que quando o suicídio é noticiado, aumenta o índice de suicídio, umas bostas assim, entendeu? Eu como acho que a imprensa só quer vender jornal e tá pouco se fudendo pro resto. Eu não tenho dúvida disso também. Eu concordo com você, Felipe, né? O pessoal fala, não, o compromisso do jornal, o compromisso da imprensa é um só, fazer dinheiro, cara. Na verdade, se for um suicídio de pessoas do povo, eles não noticiam de fato. Agora, se for suicídio de alguma celebridade, eles divulgam. Tá, vamos voltar pro tema. Senão também a gente viaja aqui. Bom, sobre o aborto, cara, é aquela história. Tem um probleminha. Em teoria, eu acho que ele cairia na regra de ouro. Que seria, a pessoa faz o seu próprio corpo e não afeta diretamente nenhuma outra pessoa. Ela está liberada a fazer. Só que tem um probleminha aí em relação ao aborto, que é quando começa a vida. Aí é uma discussão que eu não vou nem abrir aqui, porque a gente já teve, se eu não me engano, discussão sobre isso, e aí o papo vai longe. Mas o que eu quero dizer só é o seguinte: existem questões que não são tão simples assim quanto só dizer que não estou afetando ninguém, né? Então, e eu discordo do Yuri em relação a que o pai não deve ser, enfim, participar do processo, sei lá, não sei o que foi exatamente o que ele disse, mas sobre a questão do aborto. Eu acho que o pai, ele tem que pagar pensão, como tem que, enfim, fazer uma série de coisas, uma série de obrigações. Eu acho que ele também tinha que ter alguma gerência, por mais que o corpo não seja dele, portanto a gerência seria de menor grau, mas eu acho que ele tem que ter, assim, alguma gerência na questão do aborto. Um exemplo, se, por exemplo, a mulher for considerada mentalmente incapaz, tal, ele deveria ter alguma gerência. Mas, enfim, de novo, não vou fugir do tema que é liberdade de expressão, liberdade de imprensa e controle governamental. Mas, enfim, vou terminar por aqui, senão vou ficar... gente, rapidão, antes que eu vi aqui no Twitter, aqui ó, pode ser até informação, tipo, segundo um amigo, segundo o Maicon Monteiro, fala aqui, segundo um amigo que trabalha no metrô de São Paulo, diariamente ocorre cerca de 3 suicídios por dia. Caramba, por isso que vive dando pane, né? Não acredito que diariamente acontece 3 por dia. Então, o cara tá falando aqui, agora se é verdade ou não sabemos. Diariamente 3 por dia, cara? Não. É redundância. Achei que diariamente era 3 por semana, alguma coisa assim. É possível, Yuri, é possível. É muita gente, velho. Fala aí, Teco. O lance sobre a questão do aborto, né? Eu fazer o jabá de novo, é claro. Eu falei num vídeo meu sobre o aborto, a liberdade individual da mulher, liberdade de escolha, aqui no Japão. O mais engraçado é que depois de eu ter feito o vídeo, eu recebi várias mensagens na minha caixa de e-mail de pessoas que dizem que não, porque isso é um absurdo, coisa e tal. Eu deixei bem claro no vídeo que eu já fui totalmente contra o aborto e hoje eu respeito a liberdade de escolha da mulher. Aqui no Japão, acontece o seguinte, eles têm... Vejam vocês que ironia, se por um lado o governo controla a imprensa, por outro, eles não vão controlar o corpo da mulher. Só que, por ser uma coisa legalizada, por ser permitido qualquer clínica, qualquer hospital que a mulher vá, eles fazem um aborto de forma profissional. O que acontece? Não tem esse lance de, vou abortar com 6, 7 meses. Não.
A partir do momento que a mulher faz o exame de sangue e constata que ela está grávida, o próprio médico pergunta: você vai querer levar a gestação? Se ela falar que não, eles internam ela na mesma hora e em 24 horas ela já tá liberada, sacou? Então, tipo assim, eu volto a defender, do ponto de vista, assim, da saúde da mulher, isso daí salva muitas vidas. Por quê? Porque enquanto você tem aborto clandestino, a mulher não tem a liberdade de escolher a lei e não é apoiada pela lei do país. O que acontece? Ela vai fazer clandestinamente, ela vai correr risco de morte, saca? Ao passo que aqui no Japão, dentre, acho que até 3 meses de gestação, eu não sei exatamente, elas fazem um aborto de forma segura, porque o próprio governo, não que eles apoiam, mas eles dão essa liberdade para a mulher. Eu acho que é uma questão simples. Muitas coisas que eu vejo no Ocidente, em geral, principalmente no Brasil, que não acontece aqui, se você conversar com um japonês sobre como é a lei no Brasil, coisa e tal, para eles é surreal. Porque a lei sobre o aborto, ela vem do pós-guerra, cara. Então, quer dizer, são anos que já existe essa lei e é incontestável aqui no Japão. Mas tem um detalhe. No Japão, não tem interferência de igreja católica, como é aqui no Brasil, bancada evangélica, toda essa pataquada toda. Senão vamos fugir do tema, por favor. Isso daí já seria questão para outro... seria para outra coisa. Então, mas é um diferencial, né? Isso então vamos passar aqui pro próximo assunto. Deixa eu só fazer um comentário, Maurício. Então faça aí. Sobre essa questão de aborto. Não, é rapidinho. Sobre essa questão de aborto, a minha opinião é simples, direta e fácil. A intervenção do governo deveria ser em auxílio à mulher, se ela decidir abortar. Ponto. Auxílio psicológico, auxílio para poder realizar. Acabou. É nisso que eles deveriam intervir. Entendi. Então vamos passar aqui para o próximo, que eu vou falar aqui. O que o governo tem que intervir na liberdade de você fumar o cigarro ou usar álcool? E aí? Porra nenhuma. Imposto, ele tem que cobrar grosso, né? Ele tem que fazer a conta de quanto custa, uma conta honesta. Eu sei que essa conta é difícil de fazer, porque, enfim, tem uma série de critérios complicados. Mas ver quanto custa e cobrar imposto em cima. Acabou, fim de papo. Porque o que está acontecendo em relação especificamente à questão dos fumantes, você não pode dizer, eu quero abrir um bar que eu só quero fumantes. Eu não posso. O Felipe, seu microfone tá muito estranho, velho. Tá, vê se melhorou. Melhorou. Pode falar. Eu quero abrir um bar que funcione só para fumantes. Eu quero proibir, eu sou dono, eu quero abrir o bar meu, cacete. Eu quero abrir a porra do bar, eu não posso. Mas olha, se eu não me engano, Smoke Café pode, ainda existe, né? Mas o governo, ele tá querendo fazer uma coisa chamada engenharia social, que é mudar os hábitos e as atitudes das pessoas através de legislação. Isso é uma coisa odiosa, ridícula. E fazer, não, conseguimos, diminuiu a quantidade de fumantes. Então, peraí, então não era pra... Então você não queria só poupar os não fumantes, né? Você queria diminuir o número total de fumantes. Aí o governo vai falar, Então, quer dizer, ele é engenharia social descarada. E o governo não tem que decidir o que as pessoas devem fazer com seus próprios corpos e criar leis para isso, entendeu? Só isso. Entendido. Eu acho que o Felipe levantou uma coisa importante que eu nunca tinha pensado, porque até nesse minuto eu era totalmente a favor de restringir todos os direitos de fumantes, assim, aonde fumar e tal. Acho que a pessoa pode fumar, mas vai fumar no canto dela. Agora, realmente ele levantou uma questão importante. Se uma pessoa quiser abrir um bar só para fumantes, por que ela não poderia? Eu estou desenvolvendo aqui. Sei lá, cara. Eu acho que de repente o governo ele pode ter esse direito, assim, de falar, você quer usar determinada droga? Você pode, mas você não vai poder usar em nenhum estabelecimento comercial, em nenhum lugar público. Sei lá, alguma coisa assim. Olha, Yuri, mas eu penso que ainda possa funcionar, pelo menos aqui em São Paulo, eu acho, os chamados Smoke Café, que é aquele lugar onde as pessoas se reúnem para fumar um charuto, tomar um conhaque, tomar um café e blá blá blá, né? Eu penso que se isso for proibido, né, perde um pouco do sentido, porque o lugar é justamente para isso, para as pessoas
fumarem e beberem e sei lá mais o que, comerem também, pode ser. Né? Eu acho que quem vai no Smoke Café, se a pessoa, eu sou geração saúde, eu não quero ficar no meio de fumaça, mas então ela não tem que ir nesse lugar, sendo que todo mundo fuma. Entendi. Fala aí. Só para complementar, assim, esse assunto sobre fumante. Bom, eu sou fumante, eu não fumo em qualquer lugar. Em alguns lugares no Japão, fumar na rua é proibido. Porém, existem milhares de estabelecimentos onde você pode entrar, tomar um café e fumar. Tem a ala de fumante e tem a ala de não fumante. Acontece que há um ano atrás, se eu não me engano, o governo estabeleceu uma lei que é o seguinte: por questões estruturais, por exemplo, se você tem um pequeno bistrô, um restaurante de não sei quantos metros quadrados, eu não tenho essa informação, mas um restaurante pequeno, um bistrô, você não tem condições de ter uma área de fumantes, então dentro do seu restaurante é proibido fumar, certo? Agora, para restaurantes maiores, onde tem uma área que você possa reservar aos fumantes e que ela seja assim bem ventilada, com exaustores, coisa e tal, então você pode ter no seu estabelecimento área de fumante. Porém, em bares e danceterias é liberado. Nunca tive, pelo contrário, né? Acho que o Japão é um dos países do mundo onde mais tem fumantes tabagistas no mundo. E só uma coisa, em relação ao governo controlar, aumentando o preço, coisa e tal, isso não adianta. Nos últimos 2 anos, teve um aumento de 100% no valor do cigarro aqui no Japão, e pergunta se o idiota que parou de fumar. Porra nenhuma, né, cara? Mas eu acho que demograficamente sim, cara, porque aqui o maço de cigarro custa $12 e a galera aqui fuma bem comedidamente, assim. Aquele povo que fuma meio cigarro, apaga pra fumar a outra metade depois. Entendi. Ô, Diogo, quer falar alguma coisa sobre isso? Ou encerramos aqui e vamos passar pro próximo? Pode passar pro próximo. Então podemos passar pro próximo. O próximo que eu queria falar aqui, eu acho que é o de mais controvérsia, talvez, né? Eutanásia, o direito de você falar assim, tipo, eu quero morrer agora. O que o governo tem que interferir ou não? Cara, agora eu quero falar um pouquinho. Então fala aí, Diogo. Me diga uma coisa, até onde eu sei, você tem a sua liberdade de fazer o que você desejar com o seu corpo. Agora, você sabia que é crime você tentar suicídio? Não, de Bozo, eu não penso assim, não. Na verdade, não é crime. Suicídio não é um crime. É crime, sim. É crime. Eu sou a favor da pena de morte para tentativa de suicídio. Não. Não, acontece o seguinte, o que é crime seria assistência ao suicídio, né? Você ajudar uma pessoa a se suicidar, ou então instigação ao suicídio, que você vai chegar para a pessoa e falar, vai lá, se joga, se mata, ou você dar uma ideia para a pessoa, por que você não se mata? Isso seria crime. Se eu não me engano, é o artigo 123... 124 e 125 do Código Penal. Se eu não me engano, é que eu não estou com o código aqui. Alguém, por favor, prende o Michel Teló, porque eu escuto aquela música dele, eu quero me matar. Enfim, eu não vou saber qual que é o código que diz que tentativa de suicídio é crime. Cara, o que eu acho é o seguinte, vamos entrar no caso da eutanásia, que até eu estava discutindo com o Tomichi, eu acho que o Yuri também eu estava conversando com ele. Digamos assim, eu esteja já num momento bem ruim, eu já esteja bem deteriorado e esteja de cama. Eu vá entrar em uma forma vegetativa de vida. Eu, em minha plena consciência, fizesse um documento onde atestava que eu gostaria e pedisse para que desligassem os equipamentos quando eu entrasse em estado vegetativo. Por que eu não posso fazer isso, cara? Por que o governo tem que intervir nessa minha vontade, nessa minha opinião? Eu estou em plena consciência, eu estou com minhas faculdades mentais normais. O governo não pode me permitir morrer do jeito que eles querem. É aquele negócio de dizer que isso é mais humano. Não, o mais humano para mim é me deixar
desligar as máquinas quando eu me transformar num estouro para minha família. Entendi. Isso acontece muito nos Estados Unidos, não é? Tem um filme que chama Mar Adentro, para quem tá ouvindo aí quiser ver, é uma história real de um espanhol que sofreu um acidente, ficou tetraplégico e o cara passou, sei lá, 10 anos, 15 anos lutando na justiça para ter o direito de se matar, porque o cara tetraplégico ele nem conseguia se matar, ele não tinha nem esse poder ele conseguia. Ele precisava que alguém ajudasse ele. E o cara perdeu sucessivamente na justiça, um absurdo. E ele dá discursos muito lúcidos, como o que o Diogo fez agora. Falou assim, eu não estou vivendo para mim. Eu não quero mais estar vivo. Eu estou vivendo, eu não vivo mais, eu sobrevivo. Agora, para quem e para quê, eu não entendi ainda. Eu não entendi porque vocês me querem vivo. Eu não quero viver. E ele lutando, e tem uns diálogos legais, tem um puta diálogo legal com um padre, inclusive. Então recomendo aí, pessoal, essa questão da eutanásia, do direito de morrer. Assistam esse filme, chama Mar Adentro. Muito bom. Eu acho que a única coisa que o governo poderia fazer nisso é tipo falar assim, tipo, você quer morrer? Tá certo. Vamos ver se você tá com plenas faculdades mentais. Se falar que tá perfeitinho, beleza, abraço, vai encontrar Jesus. Agora, se o cara Até tiver... o interesse da montanha pra ele pular. se você tiver algum problema, aí ele já fala assim, brother, você não tá legal, você tá meio confuso, vamos conversar. Eu acho que é isso, se baseia nisso. Acabou, não tem que interferir, não tem que proibir a pessoa de falar assim, não quero mais viver. Cara, mas o governo te proíbe. Esse que é o estranho, cara. Isso que eu não consigo entender. Você vai se transformar num vegetal. Você não tem retorno na maioria dos casos. Salvo momentos assim, que nem uma aranha te pica, você entra em estado vegetativo por causa do veneno até conseguir o soro para melhorar. Beleza. Mas você vai para um estado permanente de vegetação, cara, pra quê? Você vai ficar naquela cama só olhando pro teto, olhando pro lado, olhando pro outro lado. Você vai estar preso, cara. Não tem escolha. Não tem retorno. O problema da eutanásia aqui no Brasil é um problema que é um conflito constitucional, né? Um conflito de normas constitucionais. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela assegura o direito irrestrito da vida, que ninguém pode tirar sua vida, você tem que viver, você tem o direito a viver, a ser feliz com a sua vida e blá blá blá. Tá, porém, e se a minha vida, se a minha vontade de então, mas viver é um direito, não é um dever, cara, não é uma obrigação. Eu sei, mas eu vou chegar nisso. Só que tem uma outra norma constitucional que diz que a pessoa pode dispor do corpo dela da forma como quiser. Ou seja, o que se entende, a pessoa pode dispor do próprio corpo da forma que quiser, exceto se for querer que alguém a mate. Por exemplo, no caso da eutanásia. Ela não pode fazer isso. Esse que é o problema. Eu vou falar, eu sou a favor da eutanásia, eu acho um absurdo uma pessoa que tem a vontade de realmente morrer para acabar com o seu sofrimento. De repente o sofrimento da pessoa é terrível, a pessoa prefere morrer, né, do que continuar vivo e sofrendo, né? Mas existe essa dicotomia legal, esse é o problema. E aí, para piorar, né, eu sei, vocês vão falar, mas espera aí, não é assunto para o podcast de hoje. Mas tem a religião, que a religião chega e fala, mas quem pode tirar a vida do indivíduo é Deus, não é ele mesmo, nem ninguém, blá, 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 mas blá. Os romanos tiraram de Jesus. Mas os romanos, eles não eram cristãos na época. Foram os judeus. Jesus não existiu, gente. Meu momento antissemita agora. Foram os judeus. Júpiter tirou a vida de Jesus por inveja de Deus. Ele é irmão de Deus e não aceitou, não vai morrer.
Mas eu acho que nesse caso não foge do tema a gente falar de religião, não, cara, porque liberdade versus controle, nesse caso, tem a ver com controle. Não é um controle legal de Código Civil Penal, mas é o controle que determinadas organizações, religiões no caso, tentam impetrar sobre as liberdades das pessoas, né? E o espiritismo, nessa questão da eutanásia, é um dos mais cruéis, assim. Porque ele toma de assalto e toma como para si o direito sobre a vida da própria pessoa. Quer dizer, se é que a gente tem algum direito, é sobre a nossa própria vida. Então, se você toma isso, você tomou tudo. E os cristãos, eles entendem também que se você está sofrendo é porque Deus quer, é porque é uma provação. E se você contraria isso querendo se matar, é como você estivesse desrespeitando a vontade de Deus. Eles pensam isso. Não é esse o pensamento cristão? Cara, é eterno. O problema do monoteísmo em geral, né? O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, é que o Deus deles é sempre o Deus das lacunas, né? Ele se encaixa em qualquer lugar, né? É aquela coisa assim, eu tava precisando tanto de dinheiro e aí apareceu um cara e que me doou, sei lá, $10 mil. Não, Deus sabe o que faz. Porra, eu já tô aqui na merda, apareceu um cara na rua do meio do nada e me deu uma facada, fui pro hospital. Não, é porque Deus deu livre-arbítrio. Entendeu? Ele vai sempre se encaixar, né? Tipo, cai um avião, mata 300 pessoas, sobrevivem 2, graças a Deus. Então é o Deus das lacunas, né? Agora, em relação ao controle que o Felipe falou, existe, e eu acho esse um dos piores controles que tem, que é o controle psicológico. É o controle do quê? De culpa. Você pode ver que essas religiões, elas se preocupam em imputar culpa nas pessoas, nos fiéis, né? Eles estão sempre se sentindo culpados de alguma coisa. É medo e culpa, medo e culpa. É assim que funciona. A gente volta lá no papo dos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos controlam os seus cidadãos? Medo, medo. Então, assim, medo e culpa são as ferramentas mais eficazes. O próprio Maquiavel já dizia, né? Quem leu O Príncipe aí. Medo e culpa são as melhores ferramentas para você controlar uma massa qualquer. E eu acho isso, assim, criminoso, né? É um absurdo. Assim, é sempre um abuso, né? Querer controlar a vida da pessoa apontando como um ser superior que fala que é contra a vontade do ser superior. Cara, e a ameaça de inferno? Como é que você vai... Não, ameaça de inferno. Você fazendo a imagem psicológica de inferno para uma criança de, sei lá, de 6 anos, 8 anos... Cara, isso não tinha que dar cadeia? Pra mim tinha que dar cadeia, cara. Terror psicológico maldito. Você imagina... Abuso infantil. Abuso. É a mesma coisa que falar do velho do saco. Eu prefiro ir pro Hades, sabe? Prefiro ir pro Hades do que pro inferno. Eu prefiro falar com os Zeus, porque esse Jeová tá muito sanguinário, velho. Eu falo com os Zeus, você chega lá, Zeus, toma aqui um vinhozinho. Mas você leva um raio na cabeça, né? Esses deuses, tanto os nórdicos quanto os gregos e os romanos, que são cópias dos gregos, é uma visão muito mais honesta, né? Porque você vê que ninguém fala que o Deus é perfeito, os deuses são perfeitos, onipotentes, onipresentes. Não, eles têm características bem humanas. Então, totalmente. Eles são egoístas, eles fazem merda porque eles fazem merda mesmo, entendeu? Então eu acho bem mais honesto, cara. Não, e para que se você morre, você não vai pro inferno, todo mundo vai pro Hades. Seja filho da puta, seja um cara legal, tá todo mundo no Hades. Não, mas espera aí, mas o César, nesse caso de Hades, não seria um vai pros Elísios, os outros vão pro Tártaro? Não, na verdade Hades é o reino dos mortos, né? É o nome do Deus. Bem. Não vamos fugir muito do assunto, desculpa, tá fugindo. Começa a ficar interessante. Começa a ficar interessante. Então, agora é o seguinte, já falamos um pouco da eutanásia, e agora falar um pouco tem mais alguma conclusão sobre religião? O governo tem que impor uma religião nas pessoas? Ou proibir alguma religião? Eu acho... De jeito nenhum, viva o Estado laico japonês. Não, puta. Eu acho que o Estado tem que sufocar as religiões, não de forma a matar, mas de forma que elas voltem para o lugar de onde elas nunca deveriam ter saído, que é dentro de seus templos. Ou como é que você vai fazer isso? Então eu falo, seguinte, não existe realmente interferência
de religião e Estado. Então começa com essas pequenas coisas. Tira Deus seja louvado da cédula do real, nenhum símbolo religioso em nenhuma repartição pública, que seja um prédio do correio, não pode ter um crucifixo lá de jeito nenhum. E acima de tudo, colocar impostos horrendos, horrorosos, monstruosos em cima de religião e uma fiscalização pesada em cima das doações. Então assim, você vai abrir uma igreja, então tá aqui, mete um imposto no cara de 1 tonelada, assim, no cara, e fala, você vai ter que declarar as suas doações, as doações que você vai receber, e você vai ter que prestar conta dessas doações. E ai de você se a gente perceber um desvio disso. Se a gente perceber um desvio, é cadeia. Então assim, Yuri, enforcar os caras, porque aí vai sobrar o quê? Vai sobrar líderes religiosos honestos, cara. O cara que realmente acredita na religião dele, um cara que realmente acredita que está passando, ele vai ter um trabalho enorme para passar a mensagem que ele acredita que é verdadeira. Mas, Yuri, muitas vezes nos nossos vídeos a gente vê gente religiosa falando, não, mas o símbolo, a cruz é apenas uma cultura brasileira, é um símbolo dela. Cultural. Deus é brasileiro, né? Deus é brasileiro. Eu sou brasileiro e não me represento. Gente, deixa eu só parafrasear parafrasear um programa que aconteceu aqui na Rádio Vlogs. O Teco até vai adorar o que eu vou falar. Segundo um dos participantes do programa, o laicismo só é aceito nas sociedades ocidentais e como é que é? O direito ao laicismo veio de uma visão católica. Peraí, gente. Ô, Daniel, dá um mute rapidão, só porque... Peraí, quem falou isso foi o Conde, né? Ô, César, dá uma diminuída no microfone que tá estourando agora. Tudo bem. Não, fala aí, continua, parafraseando um cara que participou de um programa aqui da Rádio Vlogs. Eu não vou nem falar quem que é, vocês que estão falando. Aí, o seu Teco ouvindo, ele deve ter feito um facepalm agora, né? Não deve nem saber o que é facepalm, deve saber só de meus amiguinhos. Aí, pausa pra quê? Pausa pra falar uma coisa completamente fora do tópico. Fala rapidão. Aí, Paula, parabéns. A Paula no Twitter pediu pra te dar parabéns pra ela. Parabéns, Paula. Parabéns. Peraí, é Paula dentro ou é Paula fora? Não, é Paula Tejando. Isso é troll, mas beleza. Fala, troll, Paulo, caramba, né? Paula, parabéns, Paula. Brincadeira essa parte. Beijo do gordo. Bem, alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre a religião, a influência da religião. Se o governo tem que impor uma religião ou proibir alguma religião de ser cultuada. Eu gostaria de ouvir a opinião do Teco sobre isso que eu acabei de falar. Então, vocês lembram, voltando a um assunto velho, que é o tsunami que teve aqui, coisa e tal, né? Muita gente ao redor do mundo, os brasileiros em geral, os cristãos, né, falaram que isso aconteceu no Japão porque o Japão é ateu. A falta de informação é uma das coisas que mais me irritam. Japão não é um país ateu. 90% da população, eles são teístas, eles são entre shintoístas e budistas. Eles têm, assim, uma fé que nossa, não vou dizer que eu admiro, porque eu não admiro fé, mas é uma coisa, assim, até bonita de se ver. Eles visitam templos, eles fazem as oferendas pros deuses deles, coisa e tal. Só que não é um país ateu, é um país laico. O Estado, a religião aqui não tem valor nenhum dentro do Estado. O governo, ele não oprime as religiões, mas ele não dá a liberdade da religião influenciar na política, na condução das leis, no dia a dia da população. O japonês é assim, você pergunta, você acredita em Deus? Claro que eu acredito em Deus, saca? Mas eles não acham que a religião tenha que controlar. Isso eu estou dizendo em toda a sociedade.
eles não são assim. Quando teve a votação pelo o aborto de anencéfalos, a bancada evangélica, a bancada cristã fez o maior estardalhaço. Esse tipo de coisa não acontece. O próprio governo não permite que esse tipo de coisa influencie nas decisões da sociedade. Simples assim. Simples assim. É ótimo ser um ateu e viver num país onde o Estado laico é respeitado. Um dia espero que o Brasil chegue a esse nível, mas eu provavelmente já vou estar morto. Fala aí, Felipe, sobre a questão da religião, rapidão. 5 minutos. Religião para mim tem que ter os mesmos controles de qualquer outra ONG, assim, simples. Né? Imposto, prestação de contas, igual a todas as outras ONGs. Privilégios, tipo IPTU, religião não paga, mas ONG paga, então que se pague imposto. Então, em termos de controle, é isso que eu queria dizer. Agora, eu queria também saber, botar na roda aí, liberdade versus controle, o que vocês acham do abuso da minha mulher de não deixar eu sair e tal, porque esse controle é totalmente desumano, e ela, inclusive, me ameaça, vai dizer, cortar meu saco. Eu acho isso um absurdo. Mas aí você deixa a sua mulher mandar em você. Aí é outras 500, velho. Você quer que o governo te auxilie nisso? O governo vai querer me fuder. Minha mulher você quer que tenha além a Mário da Penha, Mário da Armênia ou Mário da Penha? Não, o governo vai ser ativo, cara. Vai querer me fuder. Então é melhor ficar com a minha mulher mesmo. Então, melhor mesmo. Então, seguinte, gente. Já estamos chegando no final do programa. Foram uns 3 minutinhos. 13, não 3, tá? Então vamos começar as considerações finais sobre esse tema. E aqui tem uma pequena pergunta. Então vamos começar com o Yuri, que é: quais deveriam ser os limites da liberdade individual e da liberdade coletiva, na sua opinião, Yuri Greco? Puta merda, de novo, cara. Me pegar de calça curta. Cara, eu acho que eu já falei. Acho que o limite da liberdade individual é quando interfere na liberdade individual da outra pessoa. A relação entre 2 ou mais pessoas, elas têm que ser consensuais, sejam elas de cunho sexual, amoroso, ou mesmo de cunho de negócios, contratuais, esse tipo de coisa. E aí, geralmente, vai ter que ter um Estado para regular essas relações. Agora, de liberdades coletivas, você perguntou? Eu não sei direito, não sei o que é uma liberdade coletiva. Eu acho que acaba caindo no mesmo conceito, desde que não esteja afetando negativamente ou contra as liberdades das outras pessoas. Entendido. Não sei se isso é satisfatório, é o melhor que eu tenho pra dizer. Não, entendido. Não, é sua opinião, mano. Não vou falar aqui, tipo, que porcaria. Não. A gente espera pouco de você, Yuri. Vai dar meia hora então, de já que bunda você aí. comentou, seu filho da mãe, fala aí, Felipe, qual que é as suas considerações finais sobre isso? E responda a pergunta que eu fiz, que eu não vou repetir. Cara, eu acho que eu sou libertário, então pra mim é bem tendencioso. Eu acho que o governo tem que meter o bedelho. Quanto menos governo, melhor. O governo não tem que meter o bedelho em lugar nenhum. O que vale a regra de ouro, quer dizer, você pode fazer o que você quiser desde que não afete diretamente, porque tem gente que vai dizer que afeta indiretamente, né? Tipo, mas quando você faz um aborto, você cria uma cultura de... Aí você vai entrar nessa brincadeira, fudeu. Então, você pode fazer tudo desde que não afete diretamente outra pessoa. E é isso aí. Jesus ama vocês, um abraço, tchau. Teco, fala aí, Teco. Grande Teco, fala aí. Eu só quero complementar o que eu disse sobre a crença dos japoneses. Eu não quis dizer, eu me expressei mal, o questionador colocou isso no Twitter. Eu não quis dizer que eles são teístas por serem budistas ou shintoístas. Eu quis dizer o seguinte: se você chegar na rua e parar um japonês e perguntar se ele acredita na existência de Deus, ele vai dizer que sim. Isso é teísmo ou não? Será que eu estou enganado? Enfim, Sim, só para complementar. Só para complementar isso. Bom, considerações finais. Eu sou brasileiro que vivo no Japão, então eu tenho um pouco da vida no Brasil, com uma certa restrição de liberdade devido às regras do coletivo, e tenho também a experiência do Japão, também devido às regras do coletivo. O que eu penso é o seguinte: em vários casos, eu não quero que o governo controle meus passos, controle minha vida, de forma alguma. Mas quando se trata de um coletivo, eu não quero sair na rua e separado por uma pessoa
com uma arma na mão e ser assaltado. Isso é óbvio, saca? Mas, antes de tudo, eu não sou anarquista, não tenho posição política, porém, eu sou a favor da liberdade individual, sim. Você quer fazer merda com a sua vida? Faça, mas não vá peidar no elevador, por favor. Respeite o nariz alheio. E só para fazer um jabá, pessoal que quer saber mais sobre a minha pessoa e sobre o Japão, eu comecei a fazer uma série de vídeos sobre a verdade no Japão, que a mídia não fala e que as pessoas não querem enxergar, principalmente os brasileiros que estão aqui. Meu canal no YouTube é Chef Teco, com F mudo, chefe de cozinha. E só digitar no YouTube Teco Ateu que você acha um careca tatuado feio, que sou eu. É isso. Beleza. Muito obrigado pelo convite e eu quero meu sanduíche de presunto. O seu sanduíche de presunto vai buscar já lá acabou o programa? Calma. Consideração final. Já era? Eu vou falar eu antes acabei de falar isso, Yuri. Eu falei no começo, velho. Yuri, brother. Que você tá de sacanagem comigo? Eu que fumo maconha. Todo mundo tomar no cu aí também, pronto. Eu que fumo maconha, o Yuri que fica lesado, velho. Então, César, já que você tá falando, fala aí suas considerações finais e a resposta pra minha pergunta. Então, olha, eu sou anarquista, né? O Teco falou que não é anarquista, mas eu sou, né? Eu penso assim, o indivíduo, ele tem que ser responsável pelos seus atos, né? Ele tem que ter a liberdade de ter as suas vontades, sejam elas por necessidade, ou seja elas por hedonismo, sabe? E ele deve responder se essa liberdade dele causar um mal a um terceiro. Penso assim. Entendido. E você, Diogo, suas considerações finais e a resposta para a minha pergunta. Bom, eu acho que liberdade, cara, liberdade deve ser algo que não influencie na liberdade do outro. Ou influencie isso, só que não de maneira ruim. Eu acho que é isso. E, bom, eu já estou falando alguns vídeos alguns programas anteriores, eu mudei de canal, eu era o Diboso, agora sou a Conversa Privada no YouTube. Quem quiser assistir lá, é um monte de porcaria que eu coloco, mas são meus pensamentos. Só uma pergunta, ainda estão te enchendo o saco por mudar de canal? Cara, então... Ô Yuri, vai, ainda tem um tempinho, você quer fazer uma consideração final melhor ou só quer... Só pra avisar que o sanduíche que foi pedido aí tá pronto, pode vir aqui buscar no Rio de Janeiro, tá? Fala aí, Yuri. Cara, eu não sabia que era consideração final, né? Eu achei que era só pra responder a sua pergunta. Eu acho que assim, eu achei muito rico a conversa de hoje. Especialmente a parte que eu não tenho uma opinião formada ainda, que é a questão das armas de fogo. Isso pra mim sempre ajuda, tal. É sempre informação a mais. E achei muito legal. Eu achei a conversa de hoje produtiva. Achei que a gente conseguiu destrinchar alguns pontos interessantes sobre liberdade e tudo mais. E eu acho que faltou muita coisa para ser abordada mesmo, mas que a gente pode abordar colateralmente nos próximos TropaCasts aí que virão pela frente, né? O pessoal tá comentando aí direito autoral, o Julian Assange. Então tem coisas ainda que a gente pode comentar lá pra frente, com certeza. Realmente. Alô, Maurício, eu posso só fazer um adendozinho ao que eu falei agora há pouco? Não, agora não. Você teve sua chance. Tá com a liminar aí? Fala aí. Não, acontece o seguinte, eu falei que eu sou anarquista, eu falei que a pessoa deve ser punida. Então, antes que alguém chegue e fale, mas espera aí, você está falando uma coisa e está falando outra. Eu danço conforme a música, eu vivo numa sociedade que tem lei. Então, a minha visão anarquista da liberdade irrestrita do indivíduo, mas eu penso que se a pessoa cometer um mal a um terceiro, ela deve ser punida. Eu estou dançando conforme a música que é tocada aqui pela nossa sociedade, só isso.
Maravilha. Então é o seguinte, como consideração final, eu vou falar o resultado da enquete. Ah, que maravilha. Então a pergunta era, como você se sentiria ao ser proibido de fazer algo que envolve o seu corpo e a sua vida, por causa de uma determinada instituição? 41 pessoas votaram se revoltaria e buscaria lutar pelos seus direitos. 10 pessoas votaram para buscaria compreender o motivo das proibições e, se sensatos, acatá-las. E ninguém votou em não aceitaria, mas guardaria ressentimento. Ou seja, então a maioria das pessoas se revoltariam. Eu acho isso muito bacana, porque principalmente na questão do direito individual de cada pessoa, acho que a pessoa tem que cuidar do seu próprio corpo. E eu gostaria de dizer também que eu gostei muito de participar, de ser o host novamente do TropaCast. Esse foi um dos melhores que eu acho, na minha opinião, porque a gente teve que até que apressar a pauta, porque tinha tanta coisa para falar, tanta coisa que tivemos que dar uma começou um pouco atrasado, né? E começamos ainda atrasado, Jean, seu filho da mãe. E para lembrar a todos que não sabemos ainda... Já temos qual que é o próximo tema do TropaCast ou ainda vai ser decidido? Posso sugerir? Ainda vai ser decidido. Ainda vai ser decidido. Mas ó, nossa conversa pré-TropaCast hoje, talvez não pro próximo, mas um bom tema de repente seja ficção científica, hein? Que a gente tava desenvolvendo uma conversa boa aqui. Opa, é legal, hein? É legal. Muito bom, muito bom. Então, obrigado a todos que participaram do programa pela hashtag TropaCast. Eu também peço desculpas a quem queria participar ao vivo no programa, mas como vocês viram, deu muito corrido, foi um tema bem apertado, que é muito amplo. E agradeço a todos, de verdade, muito obrigado. Espero vocês no próximo TropaCast. Então, beijo do gordo, tchau pra vocês. Falou! Tchau. Rádio Blog. Aqui você viaja junto com a gente. Ô Daniel, pode falar? Fechou. Daniel, pode falar? Pode. Brigadão aí, Daniel. Tinha que ter agradecido. Valeu por segurar a onda aí, porque senão nós estava lascado. Salvou o dia total, cara. Salvou o dia, brother. Ô, Negrinho sumiu, O que aconteceu, gente? Cheguei só na hora que eu vi o post lá no Facebook que tava faltando gente. O Jean sumiu, aí a gente tentou falar com o Negrinho não respondeu. Aí eu vi que o Daniel tava online e comecei a encher o saco dele pra ele continuar. Ô Maurício, mas o Negrinho não respondeu porque eu já iria de folga dele. Vai, fodam-se eles, eu vou tomar umas. Eles que se dane. O programa foi eles que quiseram fazer, mas porra, obrigadão mesmo, Daniel. Valeu, velho. Acho que ele se ouviu. Muito obrigado. Valeu, cara. Tem um sanduíche aqui de linguiça também. Não, eu quero de presunto. Me prometeram de presunto, porra. Tem que buscar no Rio. Tem que vir buscar. Coloca num pacote de Sedex. Nossa, vai chegar aí verde. Pô, sanduíche de presunto que não falta é lá no Iraque, né? Sanduíche de presunto. Ai, caramba. Ótimo momento. Ai, só rindo. Então, a gente tem que ver. Esse de sci-fi podia até ser o próximo, porque a gente precisa pegar um tema mais leve no próximo. Tá começando a gente combinou de intercalar com temas leves, né? Exatamente, a gente podia pensar nisso aí. Porra, um sci-fi ia ser show de bola, hein, cara. Pô, ia ser muito bacana. Só que eu acho que eu não vou poder participar. Acho que a semana que vem eu vou estar em Ottawa. Deixa eu ver aqui com a minha mulher. Acho que a gente vai viajar, porque a mãe dela vem pra cá. Uhum. A gente vai. Pera aí um pouquinho. Vai lá. Teco, gostou de participar? Pô, cara, gostei pra caramba. É sério, eu agradeço a chance que vocês me deram. Eu não sei se eu contribuí com alguma coisa. Ajudou pra caramba, velho. Mas é igual no programa que teve Zona de Conflito, que o Daniel me chamou.
Eu acho assim, algumas coisas no Brasil, eu acho que é tão assim, atrasa tanto o desenvolvimento do país, cara. Tudo bem, vamos respeitar a liberdade de cada um, inclusive desses cristãos de merda aí, coisa e tal. Mas o vamos próximo eu ser não vou poder coerentes. participar, mas seria bom falar de sci-fi mesmo que eu não participe. Se algum filho da puta resolver gravar, né? Não, porque travou tudo aqui quando. Desculpa, né? Isso aí. Não, travou, velho. Travou. É. Eu fiz os testes com o Felipe, tava tudo normal, nós tava fazendo. Quando eu fui gravar agora, tipo, fudeu tudo. Eu falei, ai, cacete. Esse Porra, aqui meu, eu agora eu também nem gravei. falo que quase eu nem participei aí, que eu comprei aí um headphone novo, só que o problema é que a entrada tá bichada, então eu tive que pegar uma webcam velha aqui e tô com ela na mão que nem um microfone, assim, tô parecendo aqueles cronistas esportivos antigos, headphone na cabeça e microfone na mão. Cara, Que pariu, eu- mano. eu tive. Vou parar aqui um pouquinho. Eita, quem é que vai Tá, parar tá aí? vazando o som Que da isso? rádio. Pode pelo- parar o quê, velho? Exorcismo, cara? Não, Que é o som negócio da é rádio. esse, cara? Gente, eu vou sair aqui da ligação, beleza? Beleza, falou, Yuri. Beleza, Até Tranquilo, mais, valeu, cara. Yuri. Tchau, tchau. Falou. Valeu, Yuri. Tchau, tchau. Se vocês quiserem passar no Tiny Chat lá depois, eu acho que eu vou pra lá. Ah, é, só pra. Você gravou, né, Yuri? dessa Gravei. vez? Então, eu vou tentar fazer funcionar aquele Skype Recorder que você passou, porque deu problema aqui também. Tá bom. Ô, Teco, Oi. Valeu, cara. eu Falou. vou assistir o seu vídeo agora.